Hoje, aqui no Education, dois mundos tão diferentes, mas tão conectados entre si, vão se juntar em um só: a química e a gastronomia. No vídeo de hoje, inauguramos mais um quadro aqui no canal, o Que Delícia, onde explicaremos a química dos alimentos através de receitinhas super simples e de fácil execução. Fala galera, tudo positivo? No Que Delícia de hoje, a gente vai estar explicando a química do queijo através de uma receitinha super fácil de requeijão. Bora lá? Bom, antes da receita, a gente precisa primeiro falar um pouquinho da química do queijo e, em específico, a química do requeijão. A legislação brasileira define o requeijão como um tipo de queijo cremoso fundido, obtido a partir da coalhada dessorada e lavada, que é obtida por coagulação enzimática ou ácida do leite. Inclusive, guarde muito bem esses termos: coalhada dessorada, coagulação enzimática ou ácida. A gente vai falar muito delas depois. Bom, mas e o queijo no geral, né? Esse laticínio super antigo e super amado pelos brasileiros. Não é segredo que a gente consome muito queijo. Afinal, a média per capita de queijo consumido por ano no Brasil é de 2,3 quilos. Então é bastante coisa. Tá, mas e aí de que é composto o queijo, né? Existem diversos tipos de queijo, mas a sua composição é meio característica no geral, né? O que vai dar diferenciando um queijo de outro vai ser o método de produção. O queijo é um composto lácteo, ou seja, um composto derivado do leite, composto principalmente por proteínas, lipídios, carboidratos, cálcio, vitaminas e sais minerais. A diferença entre os queijos se deve geralmente à proporção dos componentes, como a concentração de gordura e umidade. No geral, o método de produção do queijo é basicamente o mesmo. A gente vai ter o leite, um agente coagulante que vai estar fazendo com que haja a separação da caseína do soro do leite. Daí a gente vai ter a prensagem, o salgamento, o molde e depois, por último, o tempo de cura. Assim, o que vai estar mais diferenciando um queijo de outro vai ser os tempos de cura, por exemplo, ou o tipo de coagulante. O tempo de cura, gente, é o tempo que o queijo vai ficar maturando depois de pronto. Nesse processo, que ocorre sob a ação de micro-organismos e enzimas, o queijo vai estar desenvolvendo suas principais características sensoriais, como é o caso do aroma e do sabor. Um exemplo do efeito da cura é a quebra da lactose restante que vai estar no queijo, que também é conhecido por glicose, né? Glico de açúcar e lise de quebra. Esse fenômeno ocorre sob a ação de bactérias, né? A lactose vai estar sendo fermentada ao ácido lático e essa fermentação vai acabar trazendo um pouco mais de acidez e outros sabores e aromas ao queijo. Inclusive, algo legal pra gente falar é que o queijo não necessariamente ele vai ter esse processo de cura. O queijo Minas, por exemplo, ele é um queijo frescal, ele não tem essa etapa de maturação, por isso que a gente chama ele de queijo fresco. Além disso, gente, outro aspecto que influencia muito nos diferentes tipos de queijos é o tipo de coagulação. A coagulação vai ser o momento de separação da coalhada do soro do leite, né? O soro do leite também chamado de lactossoro. Essa coalhada ela é formada basicamente pela caseína, que é a proteína do leite, na sua forma coagulada, que a gente também fala na forma precipitada. O soro do leite, por sua parte, também é chamado de whey protein, que é aquele líquido restante que é muito rico em proteínas, como a lactoglobulina e a lactoalbumina. Inclusive, é desse lactossoro que é produzido o whey protein, que é utilizado por atletas, né, para o ganho de massa muscular, porque ele vai ter alto poder proteico. Agora, como é que a coalhada vai estar se separando do soro do leite? Eu vou falar isso direitinho depois da nossa receita, onde a gente vai ver isso bem na prática. Então, sabendo as principais características do queijo, a gente pode partir para a nossa receita. Então, partir para a nossa receita, que nesse caso a gente vai estar fazendo um requeijão, mas é uma receita base para a formação de diversos outros, como o caso da ricota ou da pura coalhada. Para a receita a gente vai precisar de 1 litro de leite integral, né, que tem 3% de gordura. A gente vai usar 4 colheres de vinagre ou suco de limão, 1 a 2 colheres de manteiga ou margarina e sal a gosto. Para começar, a gente vai colocar 1 litro de leite na panela e levar ao fogo até levantar fervura. Agora a gente adiciona as 4 colheres de vinagre de álcool ou de suco de limão, como eu falei, e a gente vai estar misturando bem. E aí vocês vão ver o que vai acontecer agora. Depois de misturar um pouco e aguardar um tempo, vocês vão observar que o leite vai simplesmente começar a talhar. E a gente vai ter a separação da coalhada do soro do leite. Agora a gente vai coar essa coalhada com o auxílio de um pano de prato bem limpinho.
E aí, com o auxílio de uma colher e depois espremendo o pano de prato, a gente vai retirar a coalhada. E aí, como vocês podem ver, vai sobrar apenas o soro do leite, totalmente livre da coalhada. Agora a gente vai levar a massa para o liquidificador e adicionar as 2 colheres de manteiga ou margarina, que nesse caso eu usei a margarina, para vocês verem que pode ser qualquer uma das duas. A gente vai adicionar o sal a gosto e o leite até levar ao ponto que a gente vai querer o requeijão. Então, nesse caso, vocês vão ter que encontrar o ponto que vocês acharem melhor, ele mais espesso ou ele mais líquido, isso depende de cada um. Agora que ele tá pronto, você vai armazenar num pote com tampa, levar pra geladeira e tá pronto. Você vai ter o seu requeijão feito em casa, sem conservantes e muito gostoso. Bom, gente, a primeira coisa a se entender é que quando a gente adiciona o vinagre, né, no leite fervido, a gente tem a separação de 2 fases, que é a coalhada e o soro do leite. Como que isso ocorre quando a gente adiciona o vinagre, né? Como que é esse processo, que é um processo que vai ser utilizado para a produção de diversos tipos de queijos, como é que ele ocorre? Bom, pra gente responder isso, a gente precisa entender o que é a coalhada. Bom, a coalhada nada mais nada menos do que a proteína do leite, que é a caseína, na forma coagulada, também chamada, né, de precipitada. Bom, a caseína do leite, ela consegue estar se coagulando devido a diversos fatores. O principal deles, que foi justamente o que a gente usou no nosso vídeo, foi a respeito da acidez do meio. O aumento da acidez, ele pode ser realizado através de diversos fatores, como o uso de compostos ácidos, que foi o que a gente fez, a gente adicionou o vinagre, que é ácido, que gera um meio ácido, ou também através da adição de bactérias específicas que vão estar fermentando a lactose do leite a ácido lático, estando assim, né, aumentando a acidez do meio. Essas bactérias podem ser basicamente de 2 tipos. As mesófilas, que vivem em temperatura ambiente e são utilizadas geralmente para fazer queijos mais leves, como é o caso do queijo Minas, ou também as bactérias termófilas, que são utilizadas para a produção de queijos com sabor mais forte, que é o caso do queijo parmesão. Mas aí, como que a acidez coagula a caseína? A caseína, como eu falei, gente, é uma proteína que se encontra no leite e ela existe nos seguintes tipos: a alfa-1 caseína, a alfa-2 caseína, a beta-caseína e a kappa-caseína, sendo as alfa e beta-caseínas hidrofóbicas, ou seja, elas não conseguem se dissolver na água. E a kappa-caseína, ela é hidrofílica, então ela consegue interagir com a água. Porém, gente, no leite, cerca de 95% da caseína se encontra na forma de micela. E o que são as micelas, né? São estruturas globulares formadas por um agregado de moléculas. E essas moléculas elas vão ter diferentes polaridades. Inclusive, essas micelas, né, essas estruturas, elas podem até mesmo armazenar outras moléculas no seu interior. Então, essas micelas são compostas, né, basicamente pela caseína, né, pelos diferentes tipos de caseína, água e minerais, que em específico a gente destaca, né, o fosfato de cálcio, que fica no seu interior e que é muito importante para a estabilidade dessas estruturas. Inclusive, são essas micelas que possibilitam que a caseína fique dispersa no leite, porque, como eu falei, a gente vai ter a alfa e beta-caseína são hidrofóbicas, mas elas conseguem ficar dispersas no leite, né? O leite contém muita quantidade de água. E isso ocorre porque, como vocês podem ver, a kappa-caseína, que é a hidrofílica, ela fica na extremidade, né? Ela fica na parte de fora, que vai estar interagindo com os outros componentes do leite, inclusive a água. E as alfa e beta-caseínas, por sua vez, elas vão estar protegidas, né, dessa parte da água, do restante do leite. E por isso a gente não consegue ver a caseína precipitada, né, quando ela está na sua forma de micela com a estrutura bem estabilizada. Bom, essas estruturas em meio neutro, né, elas são extremamente estáveis. Mas aí, com alterações nesse meio, ela pode estar se precipitando, ou seja, se separando daquele fluido, no caso do soro do leite. A temperatura, gente, as temperaturas muito elevadas, elas vão estar estabilizando as kappa-caseínas que envolvem as micelas. E aí os grupos hidrofóbicos vão estar presentes no interior, eles vão ficar expostos, causando a precipitação dessas partículas. E é por isso que a gente ferve o leite, né, na nossa receita, para estar auxiliando, né, nessa precipitação das caseínas.
O outro fator é o pH, gente. A acidez ela influencia diretamente na estabilidade dessas micelas, o que a gente viu na nossa receita, né? Quando o pH está abaixo de 6, as micelas elas começam a se destabilizar e isso se deve principalmente devido à concentração dos íons cálcio no seu interior. Então, gente, como é que ocorre? Com a diminuição, né, do pH, a gente vai ter uma maior concentração dos íons H+, naquele meio. E segundo o princípio de Le Chatelier, quando a gente tem um aumento, né, desse composto, né, a gente vai estar deslocando essa solução no sentido de consumo desse composto. Como a gente aumentou a concentração dele, a gente precisa estar diminuindo a concentração. E isso vai fazer com que esse, com H+, reaja com o nosso fosfato de cálcio presente no interior das micelas. E a gente sabe que esse fosfato de cálcio ele é muito importante para a estabilização das micelas. Então, com a diminuição da concentração do fosfato de cálcio, né, e o aumento, né, da concentração do cálcio 2+, a gente vai fazer com que essas micelas fiquem desestabilizadas e acabem fazendo, né, com que as partes hidrofóbicas presentes no interior dela fiquem expostas ao meio, fazendo com que elas precipitem. E aí, gente, gostaram da receita? Espero que vocês consigam fazê-las também na sua casa e que vocês tenham entendido tudinho dessa química do queijo, do requeijão. Se gostaram, não esqueça de deixar o gostei e compartilhar com outras pessoas para que elas também possam fazer essa receita e aprender mais sobre a química do queijo. Um super beijo e até o próximo, que delícia! Tchau!